rogando o amparo, o auxílio da espiritualidade amiga para o estudo desta noite e possamos assimilar e colocar em prática no nosso dia a dia. Que assim seja. Que assim seja. Então, muito obrigado. A mulher do Google interrompeu sua oração aqui, mas faz parte. Bem, gente, então hoje nós vamos estudar o capítulo 12, o umbral, né? Que a nossa querida Elaine vai fazer a apresentação para a gente. Ela tinha feito com tanto carinho aí, não tivemos apresentação no dia, né? E depois, mas acabou que depois teve aquele problema da luz na semana passada, coincidiu que hoje é o capítulo 12, ela está presente, pode fazer para a gente a apresentação. Deixa eu colocar aqui para só deixar o pessoal. Gente, eu vou fazer a leitura, mas eu conto com todos vocês para me ajudar nas observações, tá? Não, pode ficar tranquila que nós vamos auxiliar, sim. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Bem-vinda, Regina. Então, vou colocar a apresentação aqui. Bom, então vamos lá. Deixa eu só mudar o layout aqui para ela aparecer melhor. Tá. Está todo mundo vendo aí a apresentação, gente? Como é que tá? Sim. Aqui no meu celular está bem grande. Aqui também. Então, muito bem. Vamos lá? Vamos lá, então, Conceição, pode ir. Após receber tão valiosas elucidações, aguçava-se-me o desejo de intensificar a aquisição de conhecimentos relativos a diversos problemas que a palavra de Lísia sugeria. As referências a espíritos do umbral mordiam-me a curiosidade. A ausência de preparação religiosa no mundo dá motivo a dolorosas perturbações. O que seria o umbral? Conhecia apenas a ideia do inferno e do purgatório através dos sermões ouvidos nas cerimônias católico-romanas a que assistira, obedecendo a preceitos protocolares. Desse umbral, porém, nunca tivera notícia. Ao primeiro encontro com o generoso visitador, minhas perguntas não se fizeram esperar. Lísias ouviu-me atencioso e replicou: Ora, pois, você andou detido por lá tanto tempo e não conhece a região? Recordei-me os sofrimentos passados, experimentando arrepios de horror. Pode passar? Alguém quer comentar essa... Como é que você prefere fazer? Você lê mais um pouco e a gente comenta? Pode ser. E essa segunda parte aqui eu marquei algumas coisas que aí a gente podia comentar. Tá. Tá? O umbral, continuou ele, solícito, começa na crosta terrestre. É a zona obscura de quantos no mundo não se resolveram a atravessar as portas dos deveres sagrados a fim de cumpri-los, demorando-se no vale da indecisão ou no pântano dos erros numerosos. Quando o espírito reencarna, promete cumprir o programa de serviços do Pai. Entretanto, ao recapitular experiências do planeta, é muito difícil fazê-lo para só procurar o que lhe satisfaça ao egoísmo. Então, eu marquei essa parte porque eu tive indagação aí no seguinte sentido. Quando o espírito reencarna, ele já reencarna com um propósito, correto? Mas, ao chegar na Terra, ele vai ser tentado, foi isso que eu entendi, tá, gente? Ele vai ser tentado, e é aí que entra o livre-arbítrio?
Você quer comentar aí, Renato? Comenta aí para nós, por favor. Renato? Oi. É porque eu fechei o microfone sem querer. Ah, ela está Você falando sobre essa parte aí, você quer comentar para a gente? tá, quando o espírito reencarna, promete cumprir o programa. É essa parte que você está falando? Isso. Tá. Quando o espírito reencarna, promete cumprir o programa de serviço do Pai. Aí é aquela programação espiritual que nós fazemos, né, antes de reencarnar. A gente vai ser convidado pelos engenheiros da vida maior, quando a gente tem essa condição, lembrando que não são todos os espíritos que têm condição de participar dessa organização reencarnatória, né? Então, quando a gente tem condições, nós somos convidados, né, a participar dentro de algumas questões desse planejamento, é, que será os encontros, as vivências oportunas para o nosso crescimento que nós teremos aqui no planeta, encarnados, né? Entretanto, ao recapitular a experiência no planeta, é muito difícil fazê-lo. Quando a gente reencarna, a gente esquece do que a gente combinou, né? Antes havia um planejamento formatado, olha, serão esses e esses compromissos. Tem essas e essas pessoas que vão caminhar ao seu lado, que vocês precisam se ajustar, essa e aquela situação. Só que a gente reencarna e a gente esquece disso, né? A matéria, ela é embotante, então a gente mergulha na carne, esquece do que se passou no plano espiritual. Glória a Deus, porque junto disso também vai muitas outras lembranças da vivência anterior. Então, chegando aqui, a gente vai estar dentro de família tal, com pais assim, com irmãos assados, futuramente com empregos e patrões dessa ou daquela forma, lembrando que tudo na nossa encarnação objetiva o nosso crescimento, o nosso aprendizado, não é mesmo? Tudo. Tem pessoas que falam assim: ah, meu Deus, por que eu não consigo o emprego do meu sonho? Minha amiga tem um emprego maravilhoso, numa empresa maravilhosa, e eu não consigo, eu tenho que ficar aqui com esse patrão, com esses colegas de trabalho difíceis. Lembrando que na vida, existe uma organização espiritual, uma vibração, uma ressonância que nos leva na direção das coisas que nós necessitamos. Então, encarnamos e esquecemos dos compromissos que assumimos com outros espíritos, seja com o companheiro, com a companheira, com os filhos, com os pais. A gente se esquece, seja com os trabalhos de benemerência que a gente fala que vai executar, Senhor, Senhor, vou me dedicar à sua seara, vou servir, vou aprender a amar. Chegando na Terra, não lembramos disso, né? O que a gente quer? Por que é muito difícil fazer isso, né? Porque, como ele diz aqui, ó, é muito difícil fazê-lo para só procurar o que lhe satisfaça ao egoísmo. Então, a gente está sempre buscando aquilo que é interessante e satisfatório para nós. Satisfatório. Para eu ter um emprego melhor, eu tenho que estudar. Estudar é chato, eu não quero. Eu vou atender a outros interesses, a outras medidas da vida, né? Ninguém vai estar vendo nas noitadas uma pessoa que quer passar numa faculdade de medicina, que quer passar numa faculdade boa de advocacia, né? Para fazer um curso bom. As pessoas comprometidas, elas têm que abrir mão daquelas satisfações imediatas. Só que quando a gente reencarna, o que a gente quer é a satisfação imediata.
Então, de fato, é aí que entra as escolhas, o livre-arbítrio. Nós nunca somos cerceados do livre-arbítrio, nunca. Por isso que quando a gente reencarna, mesmo tendo uma programação que vai de encontro ao que vai ser melhor para a nossa evolução, a gente sempre pode escolher partir ou ficar. Porque do nosso livre-arbítrio, nós não somos cerceados nunca. Lembrando que nós temos um livre-arbítrio relativo à nossa condição, né, espiritual. Mas dentro do que a gente já conquistou como livre-arbítrio, a gente pode fazer muita coisa, incluindo desistir das coisas. Eu queria só fazer uma reflexão sobre essa frase que fala assim: é zona obscura de quantos no mundo não se resolveram a atravessar as portas dos deveres sagrados a fim de cumpri-los, demorando-se no vale da indecisão ou no pântano dos erros numerosos. Essas portas dos deveres sagrados, eu penso que a gente pode fazer uma analogia com aquela passagem que Jesus nos fala da porta larga e da porta estreita. Porque a porta larga é tudo isso que a Renata falou aí, esses, digamos assim, essas escolhas que a gente faz, ainda eivadas de egoísmo, por exemplo, né? Digamos assim, os desejos obscuros, ou seja, todos os nossos vícios que nos afastam da lei divina, ou seja, a busca incessante dos prazeres imediatistas, isso é a porta larga, né? E aí ele vai falar a fuga dos deveres sagrados. Todas as vezes que a gente, por meio do nosso livre-arbítrio, da nossa capacidade de escolha, a gente omite o cumprimento de um dever para obter um ganho, seja material, seja do ponto de vista de atender os nossos desejos imediatistas, né, os prazeres, digamos assim, mundanos, e aí a gente se afasta desses deveres, a gente está optando por essa porta larga, ao invés da porta estreita que Jesus nos falou. E porque a porta estreita é justamente o caminho mais difícil, porque é o caminho, digamos assim, um caminho que a gente faz pensando no longo prazo, né? Ou seja, pensando na paz da consciência, pensando em fazer o que é certo, né? E quando a gente não faz isso, que é essa opção pela porta larga, é o caminho para o umbral, como está falando aí. Então, a gente pode dizer que a porta larga nos leva ao umbral, quando não leva a destinos piores, porque nós sabemos que o umbral é um lugar de passagem, é um lugar intermediário. Mas tem espíritos que eles vão para lugares ainda piores do que o umbral, porque o umbral é um lugar de aprendizado, de passagem, de recomposição, de recapitulação. Mas há as trevas inferiores que são piores, né? Então, essa escolha da porta larga, ela sempre, ou ela vai nos levar para essas zonas ainda inferiores ao umbral, ou ou ao umbral. Agora, quer dizer que todos nós vamos passar pelo umbral? Não. Existem espíritos que ascendem diretamente para esferas superiores sem essa passagem pelo umbral, como a própria literatura de André Luiz e outras vão nos relatar, né, essas passagens. Pode falar, Renata, você levantou a mão aí. Eu queria só voltar um pouquinho aqui no início, e lembrando, pegando um gancho no que você está dizendo, Sidney,
nem todos passarão pelo umbral, mas o umbral da forma como o André relata aqui, né? Porque existem paragens espirituais, né? Aonde cada um vai ser direcionado, vai se direcionar naturalmente de acordo com as suas intenções, com as suas capacidades já mais trabalhadas, né, mais elevadas. Então, assim, essa região que o André está descrevendo aqui é uma região de sofrimento. Ele experimentou isso, né, por ele mesmo. Mas eu queria chamar a atenção de uma fala dele que está mais no início aqui, que ele fala assim que a ausência de preparação religiosa no mundo dá motivo a dolorosas perturbações. E ele já tratou disso, né, em capítulos anteriores, e é muito importante essa fala dele aqui, a gente trazer essa ideia novamente, refletir sobre ela, porque a falta dessa preparação, desse contato com o que é espiritual, com o que é divino, com o que é superior, isso consegue margear o nosso caminho na vida. Então é muito triste quando eu vejo, por exemplo, jovens, crianças e até mesmo adultos, tá? Adultos que não têm assim nenhuma conexão com o que é espiritual, com o Cristo, com ideias elevadas, né? Com mensagens de espiritualidade, porque a vida continua. O fato da pessoa não se interessar, não querer, não vai mudar absolutamente nada na trajetória dela. Ela vai desencarnar e ela vai se encontrar com os próprios feitos. Então, quando ele fala isso, né, a ausência de preparação religiosa no mundo, porque quando ele fala religioso, ele está falando assim de um caminho. Porque quando a gente fala de religião, a gente não está falando de espiritismo, né? Ele aqui não está falando do espiritismo, ele não está falando do catolicismo, ele está falando de uma religião. A religião que mais te toca os interesses e o coração. É a falta desse contato no mundo, na matéria, ela, ela traz perturbações muito dolorosas no porvir. Né? Só isso. Obrigada, viu, Elaine? Pode continuar? Assim. Você quer que pode passar, Elaine? O Não, 4 ainda ou você tem. quer terminar esse? Vamos terminar esse. Tá bom. Assim é que mantidos são o mesmo ódio aos adversários e a mesma paixão pelos amigos. Mas nem o ódio é justiça, nem a paixão é amor. Tudo que excede sem aproveitamento prejudica a economia da vida. Pois bem, todas as multidões de desequilibrados permanecem nas regiões nevoentas que se seguem aos fluidos carnais. Foi isso que vocês acabaram de falar aí, né? É isso mesmo. O dever cumprido é uma porta que atravessamos no infinito rumo ao continente sagrado da união com o Senhor. É natural, portanto, que um homem esquivo à obrigação justa tenha esta bênção indefinidamente adiada. Notando-me a dificuldade para aprender todo o conteúdo do ensinamento, com vistas à minha quase total ignorância dos princípios espirituais, Lises procurou tornar a lição mais clara. Imagine que cada um de nós, renascendo no planeta, somos portadores de um fato sujo para lavar no tanque da vida humana. Essa roupa imunda é o corpo causal, tecido por nossas mãos nas experiências anteriores. Compartilhando de novo as bênçãos da oportunidade terrestre, esquecemos, porém, o objetivo essencial e, ao invés de nos purificarmos pelo esforço da lavagem, manchamo-nos ainda mais, contraindo novos laços
encarcerando-nos a nós mesmos em verdadeira escravidão. Alguém quer fazer algum comentário aí? Quer falar um pouquinho aí, Gil? Não, ainda não. Você, Renato? Aqui ele continua nessa sequência, né, que a gente falou anteriormente. Ele está explicando para o André, de forma como o André vai conseguir compreender, né? Ele está usando uma figura de linguagem para falar para o André, tornar mais claro aquilo que já tinha sido dito um pouco mais acima, né? No parágrafo de cima. Então, só repetindo, a gente percebe que esse dever cumprido, ele é uma chave que vai abrir muitas portas durante a nossa caminhada evolutiva. Ele é tão difícil porque nós, estando encarnados num planeta de provas e expiações, a todo momento somos confrontados com obstáculos, com desafios que estão colocados ali justamente para nos testar se essas qualidades morais que devemos fixar em nosso íntimo, se elas estão consolidadas. Então, como nós temos a consciência, né, impregnada no nosso íntimo, nós sabemos o que é certo e o que devemos fazer. Temos uma vaga memória, né, da erraticidade, de quando tivemos o planejamento reencarnatório, né? Então, de maneiras que saber o que é certo, normalmente a gente sabe. Mas os desafios do mundo são numerosos e são muito fortes. E essa luta mundana que nós temos aqui, a todo momento nos desvia do cumprimento desses deveres. E é por causa disso, né? Ou seja, os mais disciplinados e os menos disciplinados, que os espíritos têm níveis evolutivos diferentes. Às vezes, um espírito que foi criado depois, do ponto de vista da caminhada evolutiva, pode estar na frente de um espírito mais antigo, porque foi mais disciplinado com essa questão do atendimento à consciência e às leis divinas que estão gravadas na nossa consciência. Então, todas as vezes que a gente burla a nossa consciência, e nós sempre sabemos quando nós fazemos isso, né? Porque se a gente não percebe na hora, depois que a gente, de uma maneira ou de outra, faz um exame de consciência, nós tomamos pé da situação, né? Como diz, cai a nossa ficha. Então, todas as vezes que a gente burla a nossa consciência, nós atrasamos a nossa caminhada. Então, por isso que ele fala de maneira categórica que o dever cumprido é a porta que atravessamos no infinito. São degraus que a gente ascende nessa escala evolutiva. Então, esse cumprimento do dever é uma chave poderosa que a gente precisa ter mais disciplina, né, em atender, para seguirmos de maneira mais célere, mais rápida, nessa nossa caminhada. Então, quando fala assim, é natural, portanto, que o homem esquiva a obrigação justa, ou seja, aquele que foge, aquele que sai fora da obrigação devida, né, tenha essa bênção, ou seja, essa bênção da união com o Senhor, essa bênção é adiada. Porque quanto mais nós cumprimos os nossos deveres, quanto mais nós ascendemos do ponto de vista moral,
mais a gente se aproxima do Criador, né? Porque mais a gente estará atendendo às leis que ele criou, as leis divinas que ele criou, né? Então, e o André Luiz, como a gente se enxerga muito na limitação dele, ele tinha dificuldade para captar todos esses ensinamentos. Imagina uma pessoa que viveu para os valores materiais, para os prazeres, né, da carne, né, para aquela ilusão de poder que a profissão dele, né, permitia, né, concedia a ele essa ilusão. Então, ou seja, ele tinha essa dificuldade, como nós temos muitas vezes a dificuldade de entender esses preceitos divinos, né? E quando ele fala assim, somos, renascendo no planeta, somos portadores de um fato sujo para lavar no tanque da vida humana. É uma analogia que ele está fazendo, é o seguinte, nós estamos aqui para resgatar os nossos erros. Então, se nas nossas vidas anteriores nós cometemos crimes, desatinos, equívocos, aquilo é como se fosse uma mancha no nosso espírito. Então, quando ele fala de lavar essa roupa suja, é clarear o nosso espírito. E é clarear literalmente, porque eu sempre gosto de citar uma passagem do livro Missionários da Luz, que é muito literal nessa questão de limpar o espírito, de fazer o espírito brilhar, que é quando dois desafetos, que é o Adelino e o Segismundo, né? O Segismundo ia encarnar como filho de Adelino. E numa vida anterior eles tinham duelado, e o Segismundo tinha assassinado Adelino. E durante muito tempo ele ficou na erraticidade, se melhorando, muita tarefa, né? No bem, mas tinha essa mancha. Porém, o que acontece? Depois de todo um planejamento reencarnatório em que ele ia nascer como filho de Adelino, né? O Adelino, com aquela mágoa, não aceitava. Né? Aí tem todo um processo de convencimento dos espíritos superiores, de explicação, até que finalmente o Adelino perdoa o Segismundo. Aí o André Luiz descreve, nesse momento, o perispírito dele, o espírito dele se limpando, uma nuvem negra que estava, digamos assim, abarcando toda uma região do espírito, ela começa a se dissipar, né? E aí, o espírito dele, que estava opaco, obscuro, começa, né, a demonstrar uma luz muito intensa, começa a brilhar, ou seja, o perdão digamos assim, o encerramento daquela mágoa, daquela chaga moral que ele tinha, fez esse processo que está descrevendo aí como se fosse a lavagem de uma roupa suja, né? Então, é quase que literal essa passagem da gente fazer essa limpeza do nosso espírito. A cada erro que a gente cometeu no passado, que a gente de alguma forma resgata, conserta, é como se estivesse lavando o nosso espírito, né? Então é muito interessante essa passagem. Eu acho que ela faz uma alusão muito literal dessa questão. Mas alguém, gente, quer fazer alguma observação aí sobre esse slide ainda? Então, se não tem, vamos passar para o próximo. Pode ir lá, Elaine. Não, você voltou no anterior. É o da frente. Eu mexi no mouse É o errado 5. aqui. Tá. Opa, estou mexendo errado aqui. Pronto. É esse agora. Ora, se ao voltarmos ao mundo procurávamos um meio de fugir à sujidade, pelo desacordo da nossa situação com o meio elevado, como regressar a esse mesmo ambiente luminoso em piores condições?
O umbral funciona, portanto, como região destinada ao esgotamento de resíduos mentais, uma espécie de zona purgatorial, onde se queima a prestação, o material deteriorado das ilusões que a criatura adquiriu por atacado, menosprezando o sublime ensejo de uma existência terrena. Eu entendi essa parte que é meio que fosse um lugar de desintoxicação. Seria isso? Foi o que eu entendi também, de desintoxicação e purgação, digamos assim. É isso mesmo. A imagem não podia ser mais clara, mais convincente. Não havia como disfarçar minha justa admiração. Compreendendo o efeito benéfico que me traziam aqueles esclarecimentos, Lísias continuou. O umbral é região de profundo interesse para quem esteja na Terra. Concentra-se aí tudo que não tem finalidade para a vida superior. E note você que a providência divina agiu sabiamente, permitindo-se criar-se tal departamento em torno do planeta. Há legiões compactadas de almas irresolutas e ignorantes que não são suficientemente perversas para serem enviadas às colônias de reparação mais dolorosa, nem bastante nobres para serem conduzidas a planos de elevação. Representam fileiras de habitantes do umbral, companheiros imediatos dos homens encarnados, separados deles apenas por leis vibratórias. Cid, você falou que você comentou que tem zonas piores, bem mais inferiores que um umbral. E as pessoas que vão para lá, elas têm a chance de se regenerar? Quem quer responder isso aí, gente? Vamos participar, nós somos 12 pessoas. Depois eu comento. Quem quer falar, responder Gil, a Delane eu aí? volto para o Gil falar. Eu também acho. Está na hora de você participar um pouquinho aí, viu? Fala aí para nós. Responde a pergunta dela, por favor. Com certeza. O umbral, essa região, ela não é apenas uma região, aí já foi explicado, como se Sua internet fosse uma travada. pequena cidadezinha, mas são vários departamentos. Em cada. Não está dando para ouvir, não? Agora tá. O umbral, na verdade, ou qualquer lugar no plano espiritual, nós estaremos juntos daqueles com os quais as nossas vibrações se afinizam. Mesmo no umbral, existem várias regiões diferentes para diferentes tipos de espíritos que, apesar de não poderem ir direto para uma colônia, eles estão em estado um pouco mais difícil, estado mental. Então, em cada região, ele vai conviver com situações onde ele possa adquirir a consciência daquilo que ele fez de errado, em algum momento ele vai pensar, ele vai ver que a vida dele não transcorreu da forma como deveria, para ele chegar numa situação igual chegou o André Luiz, ao observar que tudo que estava acontecendo com ele foram carências que ele alimentou e ele não tinha o costume da oração, o costume da religião,
e ele orou para poder sair, para poder ser socorrido. Mas vamos voltar ao que interessa. A Elaine falou sobre regiões piores onde a pessoa pode ser resgatada. Por exemplo, existem na literatura espírita o Vale dos Suicidas. A pessoa que cometeu suicídio consciente ou mais consciente não estaria nessa parte do umbral, estaria numa região um pouco mais penosa, aonde ela vai ter que... Tem até uma citação aí nesse capítulo, onde a gente passa um tempo para poder conseguir a consciência, o equilíbrio, é uma espécie de queima a prestação do material deteriorado das ilusões. Isso significa o seguinte, vamos supor, uma pessoa que, igual o próprio André Luiz passou por essa situação, ele abreviou a vida dele, então ele ficou um tempo no umbral também, para poder resgatar um pouco desse tempo perdido com os vícios e, ao mesmo tempo, se conscientizar da elevação que ele precisava para o espírito dele estar numa vibração superior, para estar em outro lugar. Assim como a pessoa está numa zona muito, muito difícil, abaixo até da zona do umbral, ela vai ser resgatada no momento em que ela se enjoar daquilo ali, tomar consciência e pedir ajuda. Sempre vai estar no fato da pessoa, do espírito, né? Se conscientizar e pedir ajuda. Agora, quem quiser complementar, fique à vontade. Obrigado. Eu gostaria só de Ô, Gil, dá complementando. licença. Ô, Cisne, Oi. deixa só eu comentar uma coisinha aqui, senão eu esqueço. Que o Gilberto citou muito bem a diferença, por exemplo, entre a região umbralina, né, e o Vale dos Suicidas, por exemplo. O Vale dos Suicidas não é no umbral, é uma outra região espiritual. Então, assim, vamos colocar assim, departamentos, né? São ambientes, departamentos não, são ambientes diferentes para necessidades diferentes. Aí alguém pode falar assim, mas o André, ele estava lá no umbral numa condição suicida, mas lembrando que involuntário, né? Ele não fez isso deliberadamente. Então, a condição que ele que ele chegou lá na zona umbralina é diferente. Mas existe o Vale dos Suicidas para aqueles espíritos que atentam deliberadamente contra a própria vida. E há regiões trevosas, aonde existem espíritos malignos mesmo, que estão interessados e, sobretudo, seus interesses caminham na direção de praticar o mal. São extremamente egoístas, têm uma visão e um interesse unilateral. Então, não se importa de forma nenhuma com o bem. Você falar para um espírito desse que de Jesus, de espíritos, né, de altiplanos, espíritos que amam, não toca o coração deles, né? Então, são regiões, claro que nenhuma dessas regiões, os espíritos que estão colocados nessas diferentes regiões, né? Umbral, Vale dos Suicidas, Trevas, esses espíritos, eles não estão abandonados. E para todos, existe a oportunidade do recomeço, do reequilíbrio, todos, né? No livro Memória de um Suicida, lá nos conta, por exemplo, que todos os espíritos que estão no Vale dos Suicidas são monitorados. Todos os espíritos que estão no umbral são acompanhados, porque são regiões onde os espíritos estão acompanhados, já estão sob um tratamento, um acompanhamento. Eu queria só complementar, mas a Renata já falou, mas é muito importante
essa pergunta que você fez, Elaine, que é no sentido de, mesmo para esses espíritos que estão nas zonas trevosas, por exemplo, que são regiões mais, digamos assim, de maior sofrimento, como o Gilberto falou, em relação ao umbral, é como a Renata falou, todos esses espíritos. Eu queria fazer uma alusão a um comentário que tem no livro dos espíritos, né? Eu não sei se é no livro dos espíritos ou no livro Céu e Inferno, mas basicamente o comentário que os espíritos fazem para o Kardec é o seguinte: olha, não existem penas eternas. O espírito errou, pela condição vibratória dele, ele vai viver um tempo na região que se coaduna com a sintonia vibratória dele, que pode ser umbral, que é uma região de depuração, como nós já vimos aí, uma região de passagem, ou uma região profunda, uma região mais trevosa, dependendo da gravidade do desequilíbrio daqueles espíritos. Mas a partir do momento que, quando o espírito se cansa de sofrer, né, e começa a abrir, digamos assim, uma portinha para aceitar uma mudança, que ele tenha capacidade de fazer uma oração, uma aberturazinha um pouco para a humildade, ele vai ser resgatado. E na doutrina espírita, há uma comparação que os espíritos fazem para Kardec, que é o seguinte: se nós que somos falíveis, somos incapazes de dar uma pena eterna para nossos filhos, porque quando nossos filhos muitas vezes erram, a gente dá um castigo para eles, mas aquele castigo ele tem um tempo determinado. Nós não damos um castigo para a vida toda. Por que Deus, sendo soberanamente justo e bom, infinitamente bondoso, misericordioso, ele colocaria uma pena eterna para uma de suas criaturas, se nós que somos falíveis, egoístas, não fazemos isso? Então, não tem sentido. Então, isso reafirma que todas as criaturas, elas podem estar numa situação, né, difícil e demorar muito tempo, né, para se reformar. Mas tudo depende dela. A partir do momento que ela abre as portas, né, para umas novas possibilidades, ela é resgatada. E o livro Libertação, né, que é um dos livros do André Luiz, muito bom, ele descreve com muita propriedade uma situação como essa, de um espírito muito enraizado no mal, mas que finalmente abre, né, as portas para a mudança e é resgatado, né? Então, acho que isso reafirma muito essa condição de que não há as penas eternas. Mas você Eu terminou de de novo. ler esse... Peraí. Ô, Ô, Sidney, Elaine, liga seu microfone aí que eu Oi, desliguei ele quando... Isso. tá. Sidney, mais uma coisa. Pode falar, Gil. E vamos voltar, assim, rapidamente, um pequeno comentário. Vamos voltar ao plano carnal nosso atual. Vamos olhar o mundo e ver a bondade de Deus, oportunizando que espíritos muito maus estejam reencarnando, tentando se melhorar no plano de carne, mas, conforme foi dito no início desse capítulo, a atração pelas coisas que nós temos, tanto materiais como os vícios que nós carregamos, faz com que voltemos muitas vezes aos erros, porque muitas vezes nós não queremos nos corrigir, falta-nos vontade. Então, dá uma olhada no mundo, veja as notícias, as coisas ruins, como que certas pessoas praticam tanta maldade, enquanto a gente tem oportunidade de estar
num lugar tão assim agradável como é a nossa casa espírita, conversando sobre uma forma melhor de viver, um novo aprendizado, e existem pessoas que só se comprazem em fazer o mal, estando já encarnado, recebendo esta encarnação como oportunidade de se regenerar e de estar no mundo melhor. É só esse comentário. Deixa eu só estender um pouquinho nessa parte aí, que eu estou achando bem interessante essa discussão. Essas pessoas, né, que vão supor, espíritos que têm oportunidade para reencarnar e regenerar. E quando chega aqui, tem a escolha, né, de cumprir o propósito para que veio novamente, ou ceder, né, a vulnerabilidade da carga que ela tem, digamos assim. Os espíritos que estão nas regiões inferiores, vibrando na maldade, na falta de amor, eles têm influência sobre esses espíritos encarnados? Com certeza tem, sim. Aqueles que se deixam influenciar. Nós, quando nós estamos em baixa vibração, em baixa harmonia, quando a gente está problematizando demais as coisas, a gente fica sujeito a más influências. Os espíritos que sempre se compraziam em praticar o mal, eles têm mais facilidade, não estou dizendo que eles vão ser subjugados, mas eles se deixam, muitas vezes, pela própria vontade, pelo seu próprio livre-arbítrio, de se induzirem a fazerem o mal. Então, ou se influenciarem para o mal. Mas essa situação, ela normalmente, quando a pessoa vem para uma situação dessa, a providência sempre coloca perto dele pais, amigos, alguém para poder tentar mudar isso. Muitas vezes a pessoa, o espírito, não ouve. Por quê? Porque a atração, aquela situação está tão impregnada no espírito dele que muitas vezes vence a fraca barreira da vontade que a pessoa teria de vencer esse tipo de situação. Eu costumo, pegando um gancho no que o Gilberto está dizendo, Elaine, eu costumo observar o seguinte, que todos nós temos as nossas falhas, né? Temos as nossas fraquezas morais, a gente ainda é muito instável espiritualmente, a gente ainda não tem uma bagagem que nos deixa firme. Então, eu fico observando assim, a gente é como se a gente fosse. Lembra aquela brincadeira que tinha quando a gente era pequeno, que a gente pegava o cabo de vassoura e ficava tentando equilibrar ele na palma da mão? A gente é a vassoura. A gente é a vassoura. Então, a gente está ali, né? Tentando manter o equilíbrio. A gente ainda não tem a, a, a força, a gente não tem a habilidade para se manter estável. Então, a gente está ali, né? Naquela dança ali, tentando se equilibrar. Só que a gente tem uma bagagem de debilidades que compõem essa estrutura nossa, né? Faz parte. Nós somos isso ainda. E aí o que acontece? Muita gente pensa assim, então o fulano, o Beltrano, Ciclano, Renata, Maria e João está caindo porque está sendo atacado, né? Pelos espíritos trevosos, pelos inimigos do bem, por isso, por aquilo. Muitas vezes, os espíritos que se simpatizam pelo desequilíbrio, não é nem pelo nosso desequilíbrio, é pelo desequilíbrio de uma forma geral, a única coisa que eles precisam fazer é soprar, é sugerir uma ideia, porque, igual o Gilberto falou, nós estamos abertos a sugestões. Por quê? Porque aqueles gostos, né, aquelas
vivências, elas estão vivas em nós, elas fazem parte de nós. Então, muitas vezes, eles só assopram isso que está vivo em nós, isso inflama. Quando inflama, a gente que é aquele cabo de vassoura tentando se equilibrar na palma da mão, a gente tomba. Tombando, aí sim, aí nós estamos mais abertos, né? Nós estamos numa outra condição para sofrermos influências, e sempre as influências, para sofrermos as influências de forma mais agressiva até, né? Às vezes, quando a gente olha assim, você fala, gente, parece que a pessoa não se governa, né? De tão agressivo que é, mas é apenas influências, porque espírito algum é capaz de tirar de nós o nosso poder de decisão. O livre-arbítrio é nosso. Só que, como já foi dito, aquelas debilidades, aquelas fagulhas estão em nós. Então, a gente não oferece resistência. Então, não tem espírito que sai de um lugar para atacar a gente deliberadamente, não, porque compreende-se que tem que se identificar em nós a nossa debilidade. Por exemplo, eu não bebo. Um espírito que tentar me envolver nessa condição do alcoolismo, ele não vai ter vez comigo. Não comigo, nessa situação. Então, ali eu me mantenho no equilíbrio. Ele não consegue soprar essa brasa, porque essa brasa não está acesa em mim, mas existem outras. Existem outras. Quer ir lá? Pode passar, Elaine? Pode acelerar um pouquinho, né? Nosso tempo está acabando. Se passar um pouquinho, não tem problema, não. Então, vamos lá. Não é de estranhar, portanto, que semelhantes lugares se caracterizem por grandes perturbações. Lá vivem, agrupam-se os revoltados de toda espécie. Formam igualmente núcleos invisíveis de notável poder pela concentração das tendências e desejos gerais. Muita gente da terra não recorda que se desespera quando o carteiro não vem, quando o comboio não aparece, pois o umbral está repleto de desesperados, por não encontrarem o Senhor à disposição dos seus caprichos, após a morte do corpo físico e, sentindo que a coroa da vida eterna é a glória intransferível dos que trabalham com o Pai. Essas criaturas se revelam e demoram em mesquinhas edificações. E nosso lar tem uma sociedade espiritual, mas esses núcleos possuem infelizes, malfeitores e vagabundos de várias categorias. Quando fala assim, se caracterizam, lá vivem e agrupam-se, é porque o umbral não é uma região geográfica específica. Ela é uma região onde os espíritos se agrupam por sintonia vibratória, né? Sim. Tem uma passagem de um livro do André Luiz, que eu não me lembro, por exemplo, mas é uma passagem que conta que, em determinado lugar, que o André Luiz e os mentores dele estavam se deslocando para uma determinada região, né? Para executar uma tarefa. Em determinado lugar, eles se deparam, por exemplo, com alguns espíritos mergulhados num pântano, cavando com as mãos, e aqueles espíritos, para eles estavam minerando pepitas de ouro, porque eles tinham feito isso a vida toda quando encarnados, desencarnaram com aquela ideia fixa, e aí, na imagem mental deles, eles estavam numa mina de ouro, só que na realidade eles estavam num pântano. E era mais de um espírito, ou seja, ali eles estavam agrupados porque eles tinham
um mesmo ideal, uma mesma sintonia vibratória. E assim em outros setores da vida, né? Em outros setores das experiências humanas, dos desejos humanos. Então, o umbral é formado por comunidades diferenciadas, que se agrupam por homogeneidade de sentimentos, de pensamentos, de atitudes, de valores, né? E essa sintonia vai formando esses agrupamentos. Então, nós, quando desencarnarmos, o que vai definir os locais onde nós vamos são as nossas vibrações, são as nossas aspirações, as coisas que valorizamos, onde o nosso pensamento está aportando, digamos assim, né? É isso que vai nos conduzir. Por isso que é cada vez mais importante, e aí a gente, como espírita, tem que repetir isso para nós mesmos muitas vezes, por isso que é tão importante disciplinarmos o nosso pensamento. Porque às vezes nós já, digamos assim, demos um passo à frente quando nós erradicamos, por exemplo, a maledicência do nosso cotidiano. Nós não estamos mais falando mal de terceiros, na ausência deles, digamos assim. Mas os nossos pensamentos ainda são indisciplinados. A gente acolhe muitos pensamentos desequilibrantes, muitos pensamentos assim, desairosos, né, indevidos. E esses pensamentos é que vão ter, digamos assim, essa chave de nos localizar nas regiões espirituais, né? Tanto quando desencarnarmos, mas também durante o nosso sono. Porque o nosso sono é como se fosse uma preparação para o desencarne. O nosso espírito ele se liberta parcialmente. E aí nós vamos nos posicionar onde os nossos pensamentos, né, estiverem nos guiando. Que é o que acontece no umbral, então. Esses núcleos, esses agrupamentos, né, é o que é o que vai nos localizar. Bom, como já estamos terminando, gente, eu vou passar para frente aqui. Pode ir lá, Elaine. Tá. É zona de verdugos e vítimas de exploradores e explorados. Valendo-me da pausa que se fizera espontânea, exclamei, impressionado. Como explicar? Então não há por lá defesa, organização? Sorriu o interlocutor esclarecendo. Organização é atributo dos espíritos organizados. O que quer você? A zona inferior a que nos referimos é qual a casa onde não há pão. Todos gritam e ninguém tem razão. O viajante distraído perde o comboio. O agricultor que não semeou não pode colher. Uma certeza, porém, posso dar-lhe. Não obstante as sombras e angústias do umbral, nunca faltou lá a proteção divina. Cada espírito lá permanece o tempo que se faça necessário. Para isso, meu amigo, permitiu o Senhor se erigissem muitas colônias como esta, consagradas ao trabalho e ao socorro espiritual. Creio, então, observei, que essa esfera se mistura quase com a esfera dos homens. Ô, Elaine, só um minutinho Oi. que eu não passei aqui, não. Deixa eu ver só se alguém quer fazer Tá. algum comentário. Algum comentário aí, pessoal, sobre esse slide? Não. Então, vamos lá. Pode ir, Elaine. Creio, então, observei, que essa esfera se mistura quase com a esfera dos homens. Sim, confirmou o dedicado amigo. E é nessa zona que se estendem os fios invisíveis que ligam as mentes humanas entre si. O plano está repleto de desencarnados e de formas-pensamento dos encarnados, porque, em verdade, todo espírito, esteja onde estiver,
é um núcleo irradiante de forças que criam, transformam ou destroem, exteriorizadas em vibrações que a ciência terrestre presentemente não pode compreender. Quem pensa está fazendo alguma coisa à lures, e é pelo pensamento que os homens encontram no umbral os companheiros que afinam com as tendências de cada um. Toda alma é um imã poderoso. Alures quer dizer em outro lugar, outra parte, né? Tem tudo a ver com o que já foi comentado, né, gente? É verdade, né? E é importante lembrar, então, que essa influenciação, ela é recíproca. Assim como os espíritos, né, não só os do umbral, mas também os do umbral, influenciam os encarnados, as formas pensamentos dos humanos encarnados, elas também influenciam o ambiente do umbral. É por isso que os espíritos das esferas superiores, quando tem que descer no umbral, né, ou nas outras regiões, eles têm que fazer uma preparação espiritual, um adensamento perispiritual, porque as formas, pensamentos, elas são mais densas, mais pesadas. Então, essa região do umbral, ela é contígua à crosta. Então, esses pensamentos estão se entrecruzando e se influenciando reciprocamente, né? Significa que, quando a humanidade encarnada estiver, por exemplo, com a melhor energia mental, automaticamente as regiões umbralinas também vão sofrer alterações benéficas. Quanto pior a gente tiver aqui, pior está no umbral, porque é tudo interligado, digamos assim. Mais algum comentário aí, viu, Renato? Não. Não, Então vamos para o último slide. Último slide. Há uma extensa humanidade invisível que se segue à humanidade visível. As missões mais laboriosas do Ministério do Auxílio são constituídas por abnegados servidores no umbral, porque, se a tarefa dos bombeiros nas grandes cidades terrenas é difícil pelas labaredas e ondas de fumo que os defrontam, os missionários do umbral encontram fluidos pesadíssimos, emitidos sem cessar por milhares de mentes desequilibradas na prática do mal ou terrivelmente flageladas nos sofrimentos retificadores. É necessário muita coragem e muita renúncia para ajudar a quem nada compreende do auxílio que se lhe oferece. Interromper a Cilísia. Sumamente impressionada, exclamei: ah, como desejo trabalhar junto dessas legiões de infelizes, levando-lhes o pão espiritual do esclarecimento. O enfermeiro amigo fixou-me bondosamente e, depois de meditar em silêncio por largos instantes, acentuou ao despedir-se: será que você se sente com o preparo indispensável a semelhante serviço? Aí ele deu uma tocadinha no André, né? Vocês sentiram? Eu senti. É verdade. Deu tipo assim uma de leve, né? Só uma, até, né? até em nós. Pois é, Muito Gilberto, doeu em mim. pretensioso. Só que essa cutucadinha que deram no André Luiz aí, ela vai acontecer em outras, nos capítulos para frente, nós vamos ver que, inclusive, o Clarence, de vez em quando, vai ter que dar uma enquadrada no André. Porque ele estava recebendo muita informação, mas os hábitos arraigados, né, da experiência, da última experiência reencarnatória, eles estavam muito vivos ainda. Então, o André, quando ele pensa isso, como desejo trabalhar, ele não tem essa noção ainda de que ele precisa de
uma transformação muito profunda ainda, de um preparo para desempenhar essas. Porque mesmo os espíritos já mais experientes, mais conscientes, mais moralizados de nosso lar, quando eles descem, vão para a região do umbral, eles precisam de um preparo. E aí nós estamos falando de espíritos já, né, um pouco mais, digamos assim, adiantados em relação a André Luiz, no conhecimento, né, na apreensão de valores espirituais condizentes com as leis divinas. Agora, de qualquer maneira, a disposição do André Luiz, né, tem que ser valorizada, porque já é um passo muito significativo em relação ao André Luiz encarnado, Ô, que só Cid, se preocupava com ele mesmo. Vocês percebem isso? Como ele fala Cid, assim, como desejo trabalhar junto dessas regiões de infelizes? Pode falar, Renato. mas aqui a gente tem que lembrar que o André representa a gente, né? Sim, E quando você cita os outros trabalhadores espirituais que se preparam para realizar determinados serviços aqui ou acolá, o preparo que eles realizam, que esses espíritos que já estão imbuídos do trabalho, o preparo que eles realizam em si é de outra feita, né? É a comunhão com pensamentos elevados, que nós já estudamos isso em outras obras do André Luiz, e que eles têm que ter um preparo de manter os pensamentos elevados para eles não se distraírem. O trabalho que eles desenvolvem em si é um trabalho assim, mais avançado. Aqui o André, ele lembra muito a gente, porque a gente, quando chega em um determinado local, que a gente quer realizar um trabalho de benemerência, né, dentro das nossas condições, a gente quer fazer tudo, né? Na casa espírita, a gente quer ir para o passe, a gente quer ir para a faxina, a gente quer ir para a reunião mediúnica, a gente quer ir para todas as reuniões de estudo, para todos os trabalhos, e precisa de alguém para colocar um freio na gente, porque, como o André representa a gente aqui, ele está falando, exemplificando para nós aquele movimento assim do eu quero, é bonito, é legal, é bom, eu quero, do entusiasmo, né? A gente sabe que o entusiasmo ele não é um bom conselheiro, apesar de ser uma boa ferramenta, mas não é um bom conselheiro. Então, por isso que a hora que Lísias deu essa resposta aqui, eu senti. muito bem, gente. Nós chegamos ao final da apresentação. Muito boa, viu, Elaine? Primeiramente, agradecer aí, porque foi um estudo, acho, muito interessante. E agora eu queria propor o seguinte, vamos fazer a oração final, e aí eu vou parar a gravação para a gente definir, depois, né, da prece, então, a gente definir quem vai apresentar o capítulo 13, como nós temos feito aqui. Pode ser? Oi, Elaine, então, para fechar com chave de ouro, faz a oração para a gente, por favor. Senhor Jesus, gratidão por ter tido a oportunidade de participar desse momento de esclarecimento, de conscientização, de luz. Gratidão pelo apoio de todos aqui presentes, pela generosidade de todos que contribuíram com o estudo de hoje. Pedimos que jogue sobre nós o seu manto de bênçãos, de luz e de proteção. Em nome de Jesus. Assim seja. Então, Elaine, muito obrigado mais uma vez, viu? Eu que Pela sua agradeço boa a vontade. oportunidade, gente. Obrigada.